Amém? Glória a Deus. Abre a tua Bíblia aí, querido. Em 2 Timóteo, que é o melhor que eu faço. 2 Timóteo. Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7. Deixa aberto aí a palavra do Senhor que Deus tem para nós hoje. Aleluia. 2 Timóteo 1, desculpa. Diz assim: por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Querido, Deus desperta o que está adormecido. Deus desperta o que está adormecido. Nessa noite, querido, Deus quer falar conosco da seguinte forma: nós estamos num tempo de ativação de propósitos. E com certeza nesse ano ainda há muita coisa a gente precisa discernir daquilo que Deus quer fazer na nossa vida nesse ano, né? O que significa ativar propósitos? Uma palavra como propósito que infelizmente às vezes em muitas situações se banalizou um pouco, né? Se tornou muito banalizada, mas que biblicamente tem um sentido muito importante. E eu creio que Deus quer trazer isso sobre nós. E quando o apóstolo Paulo, aqui em Timóteo, Paulo está falando para Timóteo, seu filho amado, seu discípulo, a quem ele está passando ali a responsabilidade. E há algumas coisas que Paulo fala para Timóteo que Deus quer falar comigo e com você. Há muita coisa hoje que Deus quer falar conosco, dizer o quanto nós precisamos preparar a nossa vida para que Deus possa despertar o que está adormecido. Deus quer despertar o que está adormecido dentro de nós. Às vezes, querido, existem coisas que estão adormecidas dentro da gente que a gente nem percebe. E às vezes existem coisas que vão acontecendo no dia a dia, na nossa rotina, na nossa jornada da vida, e a gente não percebe que o que está precisando é de Deus despertar algo dentro de você, que precisa chamar à existência aquilo que Ele escolheu e desejou sobre a tua vida. Vamos caminhar, querido. Paulo está dizendo aqui: por essa razão, torno a lembrá-lo que mantenha viva a chama do dom de Deus. Ora, primeiro momento aqui, a ideia de Paulo é fazer com que Timóteo desperte aquilo que já estava dentro dele. É interessante que, quando a gente fala de despertamento, em muitos momentos nós nos colocamos como uma vítima de alguma situação, estamos vivendo alguma situação na nossa vida e que nós precisamos de um toque, de alguém que faça algo por nós para nos ajudar. É comum a gente pedir ajuda, né, diante de algumas situações da nossa vida, porque parece que a gente não sabe o que fazer. E a gente precisa de alguém para que nos ajude em algum momento. Isso não está errado. Mas há um mistério aqui de Paulo com Timóteo que vai virar chaves na tua vida, que vai modificar muita coisa na tua vida. Primeira coisa que Paulo mostra é que Timóteo precisava manter viva a chama. Ora, Paulo está dizendo aqui para ele lembrar que havia algo dentro dele e que ele precisava manter essa chama viva. Ele era responsável pelo despertamento. Presta atenção que Deus está querendo falar comigo e com você. Existe algo dentro de você que precisa ser despertado, assim como na minha vida também. Nós somos seres que fomos criados por Deus e que Deus já planejou e projetou dentro de nós nosso chamado, nosso sentido de vida, nossos dons, o propósito pelo qual nós existimos. Então, na verdade, quando Timóteo está ouvindo de Paulo, olha, mantenha a chama acesa, porque Paulo está dizendo assim: nós já ministramos sobre você algo e você precisa despertar isso, você precisa manter essa chama acesa, ou você precisa fazer com que essa chama volte a acender de novo, Timóteo. E a pergunta que eu te faço, assim como Paulo fez para Timóteo, não uma pergunta, mas uma afirmação: querido, há algo dentro de você,
muitas coisas que Deus já ministrou, muitas coisas que Deus já usou pessoas para colocar a mão sobre você e liberar sobre a sua vida muitos níveis de unção, de chamado, de palavras proféticas, coisas que talvez nem aconteceram, mas há uma palavra dentro de você e que talvez hoje está adormecido. E Paulo estava dizendo para Timóteo, está dizendo para nós hoje: olha, mantenha acesa essa palavra, mantenha ela viva, porque é ela que vai te fazer viver o que Deus tem para você. O que isso significa? Há pessoas aqui que infelizmente deixaram as palavras proféticas, deixaram as palavras que o Senhor tem sobre a sua vida, deixar-se adormecer e perder a força que ela tinha dentro de você. Por isso Paulo está dizendo, não, mantenha viva a chama que está em você, mantenha viva a chama da palavra que está sobre você. Sabe, querido, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que nós precisamos andar por uma chama, andar por uma palavra, andar por aquilo que começa dentro da gente, não por aquilo que está dizendo aqui fora. Nós não somos guiados pelas coisas de fora, nós somos guiados pelas coisas que são geradas dentro de nós. É por isso que nós temos intimidade com Deus, e por isso que nós podemos viver e velar e andar por uma palavra. Quantos aqui talvez já viveram, estão vivendo, melhor dizendo, uma palavra já acontecida, uma promessa que já aconteceu em alguma área? Isso revela que, independente do que estava acontecendo fora, você já colheu e já viveu o que Deus tem para você. Mas não é só isso. Deus está dizendo, olha, tem palavras que trazem sobre você um sentido maior. Existe uma palavra que vai fazer com que você descubra realmente o sentido da tua história, da tua vida, que vai modificar áreas e cenários da tua vida, do teu casamento, da tua situação, que você vai perceber por que talvez existem pessoas que param, param. Chega, irmão. Até quando a gente vai andar e para e volta? Anda, para e volta. Até quando a gente vai permitir que os obstáculos, eles diminuam ou façam com que a gente volte para trás? Até quando nós vamos ser daqueles que, por causa de uma situação que ocorre, a gente desiste e para e não quer mais andar e não quer mais fazer? Até quando? Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou, querido, para continuar. E independente dos obstáculos e daquilo que esteja surgindo à nossa frente ou ao nosso redor, há uma palavra, e é ela que você tem que manter acesa a chama. Ela não morreu dentro de você, ela foi plantada dentro de você, ela talvez estava criando raízes em você, mas agora é o tempo, ativar propósito, é as águas do Espírito que fazem brotar os brotos que precisam nascer para dar o fruto desejado. Essa é a palavra que nós estamos vivendo. Então há um tempo em que você não vê nada daquilo que foi profetizado sobre você, porque é um tempo de raiz. É um tempo de raiz. Por isso você pode dizer para o seu irmão, não esquenta não, meu irmão. Esse tempo todo era só a raiz que estava crescendo. Diz para ele aí, irmão, vai, faz amiguinho aí do lado aí, para poder a coisa ficar um pouco mais, descontraída. Quem de repente está assim, não, eu não gosto de falar com o irmão, não tem problema, irmão, vai chegar um dia que você vai falar, fica à vontade, irmão. Se você não quiser falar, não precisa falar também não, ninguém é obrigado a nada. Como eu digo para a Fernanda, a gente é livre, amém, irmão? Mas quem gosta de falar, fala, tá? O importante é que essa palavra tem que ser mantida acesa dentro de você, e que talvez o que não aconteceu ainda é porque estava criando raiz. Mantenha viva a chama dentro de você. Paulo diz assim, ô Timóteo, está dentro de você a palavra, o que você precisa está dentro de você. Paulo está dizendo para ele assim, o responsável é você, e é interessante que a Bíblia fala sobre isso. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus,
para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que Pedro está dizendo sobre nós. Nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real. O que é sacerdócio? Sacerdote era aquele responsável por culto no templo. Existe templo hoje? Como antigamente, não. Antigamente só o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava lá no Santo dos Santos, e uma vez ao ano, para ministrar e preparar todo o ambiente para a presença do Senhor. Lembra que a apóstola pregou sobre o véu? Foi rasgado. O que isso significa? Todos nós temos acesso ao trono, à presença. Na verdade, agora não tem mais templo assim, onde a presença de Deus habita, porque Deus passou a habitar dentro de nós. Então, quando Pedro diz que nós somos sacerdotes, Pedro está dizendo: vocês ministram e preparam o ambiente para a presença do Senhor dentro de vocês. Sabe, querido, o que Deus está dizendo? Primeiro Paulo diz assim, Timóteo, presta atenção, o que você precisa está dentro de você, mantenha a chama acesa. Aí Pedro vem aqui e completa: você é sacerdócio real, você é responsável por preparar o ambiente para a presença de Deus dentro de você. Olha o que isso está dizendo: quebra todo argumento e toda mentira de Satanás, de que a gente depende de alguma coisa ao redor, para que a gente possa ter a presença de Deus. Não. Quando eu e você, a gente se rende na presença do Senhor, pede perdão ao Senhor, se reconcilia com Ele, abre o coração, começa a adorar, a preparar, nós estamos dizendo: Pai, venha manifestar-se no meu templo. Como sacerdote nós estamos aqui, vem habitar na minha vida. Sabe, querido, você não chama a presença de Deus simplesmente para estar nesse ambiente, você chama a presença de Deus para estar em você. É por isso que você pode sair daqui hoje, ir para a tua casa, amanhã cedo, plena segunda-feira, se acordar às 5 horas da manhã, ou você não quer acordar às 5 horas, tudo bem, você vai pegar um horário que você quiser, mas se você reservar um tempinho para dizer assim: Senhor, que vim aqui para poder ser ministrado pela tua presença. Como sacerdote do Senhor, eu quero estar ouvindo a tua voz, eu quero ter intimidade contigo, eu te dou liberdade para que o teu espírito flua dentro de mim, porque o templo é você, o sacerdote é você, o véu se rasgou, o culto racional é esse, onde eu e você prestamos culto ao Senhor em todo momento, em todo lugar, aonde nós quisermos. Ninguém pode nos segurar, pode nos perseguir, pode nos prender. Por isso que Paulo e Silas, presos na prisão, começaram a fazer o quê? Exercer o sacerdócio. Paulo e Silas ali exercendo o sacerdócio, adorando ao Senhor. E o que aconteceu? A presença, a glória de Deus veio, as grades quebraram e eles saíram. Por quê? Porque eles exerceram o sacerdócio. Querido, Deus está dizendo para você: mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa que está dentro de você. Eu te escolhi como sacerdote, eu plantei sobre você uma semente do Espírito, eu te chamei para ser sacerdote e ministrar a presença do Senhor sobre a tua vida. Então toda a mentira do inimigo contra nós, de que somos incapazes, de que você não pode estar na presença de Deus, porque você pecou aquele dia, é por isso que a gente se arrepende, se rende ao Senhor, pede perdão, porque nós temos um advogado que é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. É por isso que nós fazemos isso. E sabe o que o sacerdote fazia lá na época lá atrás, quando era o templo? Ele entrava lá justamente para pedir perdão para o pecado do povo. Então o sacerdote fazia isso. O que aconteceu é que Jesus, porque morreu e ressuscitou e desceu o Espírito sobre nós, Ele mudou a maneira, Ele inaugurou um novo tempo. Agora eu passo a habitar dentro de vocês. A minha presença não está em templos feitos por mão de homens. É por isso que lá em Esdras, se eu não me engano, que vai dizer assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Que primeira casa? A primeira é o templo de Salomão, onde a glória foi absurda. A segunda sou eu e você. A segunda sou eu e você, que é quando a nova aliança vem, Jesus está consumado e nós passamos a habitar a presença de Deus, os sacerdotes reais. É por isso, querido, que você tem livre acesso à presença. É por isso que você pode chegar aqui e adorar. É por isso que na sua casa você pode adorar. É por isso que, independente do que está acontecendo à tua volta, há muitas coisas acontecendo.
O sol e a chuva, o sol nasce, a chuva acontece para todo mundo. Todo mundo tem o seu corre, todo mundo tem sua dificuldade. O seu corre foi bonito, viu a linguagem? Viu a linguagem diferente? O seu corre. Aprendi isso esses dias. Corre. Achei interessante. Eu sei que alguns vão falar assim, está falando gíria. Não, é porque é interessante a maneira como fala ali, entendeu? Fica tranquilo, tá, irmão? É só uma gíriazinha. Mas Deus está fazendo isso. É por isso que não dá para nós ficarmos olhando para as circunstâncias e permitirmos que ela nos gere o que o próprio Paulo vai dizer, um espírito de covardia. Espírito de covardia. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Por essa razão, torno a lembrá-lo, está lembrando a gente aqui, ó, de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição de mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia. Quantas vezes nós estamos acovardados? O que é estar acovardado? Estar com medo, tímido, sem ousadia e trepidez. Estamos acovardados, com medo do que está acontecendo, estamos vivendo apavorados. E agora como vai ser? Meu candidato não ganhou, e agora como vai ser? Ora, se é determinado pelo candidato, eu falei aqui, eu me lembro que eu falei aqui, eu não me posiciono em altar por causa disso. Nós não somos regidos por candidato, nós não somos regidos por candidato. Você pode receber sua orientação para votar, agora tem muita gente frustrada porque colocou sua confiança em candidato. Porque, irmão, com candidato ou sem candidato, a agenda de Deus não mudou em nada. Não mudou nada, irmão. Quer dizer que agora, vamos fazer o seguinte, infelizmente a eleição no Brasil não foi muito boa, então Deus mandou avisar que ele não vai vir mais. Fica aí vocês, porque, irmão, está brincando demais com as coisas de Deus. A gente está diminuindo demais a nosso nível de quem Deus é na nossa vida. É trazer o que Deus é tão poderoso e sobrenatural que trazer Deus para essa discussão é diminuir Ele demais. Me perdoe, irmão, para mim não dá, porque a dimensão é outra, o reino é outro, a esfera é outra. E vou te dizer mais, o trabalho ele continua sendo, e quem não estava trabalhando vai precisar trabalhar. Trabalhar em quê? No reino, porque o reino precisa trabalhar. O reino precisa continuar trabalhando, influenciando, gerando valores e princípios do reino e preparando o povo para subir. A igreja está aqui para preparar a noiva para subir. Então não mudou nada, a trajetória continua a mesma, a Bíblia continua falando a mesma coisa, os filhos de Deus continuam cada vez mais, mas vai haver perseguição. Que bom, irmão, quanto mais perseguição, mais poder do Espírito, porque não é pela força, nem pelo convencimento, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, que o Espírito Santo tem a liberdade para ir à nossa frente, movendo, fazendo, falando, que nós, queridos, estejamos cheios de autoridade do Senhor, entendendo o poder da palavra que está sobre nós, e que o Senhor vai à frente quebrando cadeias, desfazendo grilhões, e que nós possamos avançar como homens e mulheres de Deus do reino, sacerdotes reais, realeza, real é de realeza, reis, aqueles que estabelecem o reino de Deus. Nós somos, como o próprio apóstolo Paulo diz, lá em 2 Coríntios 5, se eu não me engano, que nós somos cooperadores do reino de Deus. Nós somos chamados para ser, me esqueci o nome, pessoa que é de um país e está em outro, embaixadores. Nós fomos chamados para ser embaixadores do reino, não pertencemos a esse lugar, somos peregrinos, estamos de passagem. Reino de Deus está sendo implantado dentro de nós para que a gente comece a divulgar, a implantar os valores e os princípios do reino a começar da nossa vida. Princípio é o que vai reger a igreja nos últimos dias, para que ela não se engane com as falácias desse mundo, para que ela não se misture com os discursos bonitos que vão surgir. Nós precisamos viver por princípio. Quando a gente fala aqui de princípio, de obediência, parece uma coisa simples, mas obedecer é ouvir a voz do Espírito, e mesmo que as circunstâncias estejam dizendo ao contrário, eu e você vamos ouvir a voz do Espírito, para continuarmos firmes naquilo que o Espírito Santo tem para nós. E nós precisamos amadurecer, porque outras eleições virão, e nós continuaremos com a mesma pegada do reino,
com a mesma pegada do reino, com a mesma vontade do Senhor, com a igreja desenvolvendo e crescendo, e implantando sobre as pessoas, chamando amigos, falando sobre Cristo, aquilo que acontecendo sobre nós, que a igreja volte a brilhar pelas vidas se convertendo ao Senhor, que a gente tenha prazer de ter visitantes e começar a abraçar as pessoas. Vamos voltar a viver o reino de Deus. Nada mudou, querido, mas talvez o que aconteceu foi que a palavra que estava sobre nós adormeceu, porque foi tanta coisa, mas não é de agora não, tantas coisas, são tantas coisas, por isso Deus está dizendo, mantenha a chama acesa, porque eu não te dei espírito de covardia, pelo contrário, e aí ele continua, eu não te dei espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Traduzindo essas 3 palavras, presta atenção, traduzindo essas 3 palavras, Deus nos deu um espírito de energia, porque a palavra poder é a mesma usada para energia, dínamos, explosão. Sabe o que significa? Que quando nós estamos diante do reino, sendo sacerdotes, movendo a presença de Deus sobre nós, há uma energia, um poder. Você já viu quando explode algo? Recentemente explodiu lá aquela, não sei se foi uma usina, exatamente o que foi, no Líbano, e que hoje com a internet, né, as pessoas gravaram, e quando explodiu e você pôde perceber aquela onda da explosão, derrubando tudo, energia, dínamos. Meu irmão, o que Deus está dizendo para nós é que quando nós somos sacerdotes reais e que nós vamos tendo intimidade, cultivando e fazendo cultos ao Senhor, que o Espírito Santo dentro de nós vai trabalhando, quando a gente está vivendo um momento como esse, é como uma energia, e quando a gente está adorando ao Senhor, quem está do lado começa a perceber. Na semana do Natal entre o Ano Novo, eu estava orando em casa, eu estou morando no apartamento agora e eu esqueço, eu falo extremamente alto em casa, e aí eu me esqueci, sozinho em casa, aproveitei para orar e comecei a orar, e comecei a falar em línguas, e começou uma fuá acontecendo dentro do casa, aquela coisa, a campainha, falei, meu Deus, aí a terra veio, né? Falei, rapaz, que eu estou gritando muito, cara. Aí fui quietinho lá, abri a porta. Quem mora perto de mim, além de 2 outras pessoas, é Juninho Joias, que já frequentou aqui a igreja. Não sei se quem lembra, irmão de Amilson. Juninho, crente no Senhor, o cara me aparece no quarto, em prantos. Eu estava ouvindo a oração, cara. Eu estou aqui só recebendo, cara. E eu cheio de medo. Crente que alguém ia reclamar que eu estava gritando, esse crente maluco. E o cara cheio do Espírito, eu agarrei ele. E a gente ali cheio da unção, plena, sei lá se era terça, quarta-feira da manhã, num dia de semana. E eu falei assim, meu Deus, que loucura. Ele, rapaz, eu estava sentindo um negócio, saí daqui da minha casa, fechei a porta, falei, tá alguma coisa diferente. Eu vi que você estava gritando, cara, eu vi que você falou em línguas, começou a falar, eu falei, meu irmão, que negócio é esse? O pior, que depois ele, na carne, ele foi na carne naquele momento. Eu nunca vi você orando em línguas desse jeito. Tem alguma coisa diferente aí? Eu falei, tem sim, meu irmão, tem sim. Você está acostumado com o Júnior intelectual. Você me conheceu muito mais intelectual. Só que agora o negócio ficou esquisito, irmão. Eu não sei explicar o que é. Eu só sei que tem hora que o negócio começa a acontecer, o Espírito Santo vai, e eu não estou nem aí. Pode ir. Então o que Deus está fazendo conosco, querido? Deus está nos ensinando a sermos sacerdotes reais. Que quando a gente começa a cultivar a presença de Deus na nossa vida, meu irmão, vai vir dentro de você, que vai chegar uma hora que quem está do teu lado é como lá no Líbano, a bomba explode e vai tocar os outros, vai tocar. Você não vai precisar ministrar ninguém, porque na verdade a nossa vida, ela vai começar a se tornar a presença do Espírito de forma ambulante, porque essa foi a promessa deixada por Deus através de Jesus em nós, que o Espírito Santo dentro de nós começasse a gerar verdadeiros Cristos dentro da nossa vida, para que a gente pudesse andar e ser testemunhas do Cristo dentro de nós. Então é por isso que Deus está te chamando,
Como Paulo disse para Timóteo, Deus está dizendo para você, a chama que está aí, sabe, aquela palavra que está aí, mantenha acesa. Nós somos os sacerdotes que vamos manter a chama acesa. Ele não te deu um espírito de covardia, pelo contrário, Ele te deu um espírito de poder, energia. Além dessa energia, continuando, Ele usa a palavra amor. Que coisa linda! Cuidado com o próximo na medida que cuidamos de si. Ora, Ele sai da bomba da energia e fala do amor. Porque o Espírito não atua no orgulho, o Espírito atua no amor. Contei uma coisa legal para você minha, né? Mas não é para me orgulhar, não é por causa de mim, porque eu sou sacerdote como você. A gente só precisa cultivar. E sabe por que causa dessa bomba? Sabe por que causa bomba? Por causa do amor. Sabe o que é o amor? Só consegue amar o outro quem começa a amar a si mesmo. Ser sacerdote, buscar a presença de Deus, é ter amor pela própria vida. Porque ou você permite que a sua vida vai sendo destruída, você vai sendo levado pelas circunstâncias, pelas palavras malditas, por aquilo que vão sendo feito, gerado em você, ou você assume as rédeas do sacerdócio e você começa a mudar a tua vida. É por isso, querido, que é sobre nós, nesse momento é sobre nós. A responsabilidade é nossa. Ele te deu o templo. O teu corpo é o templo que Ele te deu. Você tem noção disso, querido? Que aqueles homens lá no templo de Salomão vivenciaram uma experiência extraordinária da glória de Deus no templo. Anunciavam a promessa a todo momento, anunciavam a promessa de que Jesus viria, anunciavam a promessa do Messias. Jesus vem, morre e ressuscita e estabelece, está consumado, tira todo escrito de dívida, promete a vinda do Espírito. Pentecostes, desce o Espírito. No que desce o Espírito passa a habitar dentro de nós, e todos aqueles que creem, e todos aqueles que são chamados segundo o Senhor, e que respondem ao chamado, recebem o selo do Espírito Santo, e passa a ter o Espírito Santo dentro de você. Sabe o que Paulo estava dizendo para Timóteo? Não era só uma palavra profética. Paulo estava dizendo: Timóteo, pela imposição de mãos, o Espírito do Senhor está sobre você. Mantenha essa chama acesa aí, porque essa chama que vai fazer você continuar aquilo que eu tenho sobre você. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Ei, levanta e diz: olha só, há uma chama do Espírito dentro de você. Um dia você aceitou Jesus, um dia o Espírito pairou sobre você, um dia o selo foi gerado dentro de você. Então hoje pode estar adormecido, porque muitas coisas podem ter sido jogadas dentro de você, mas Deus está dizendo: eu te chamei como sacerdote, não te dei espírito de covardia, pelo contrário, não te dei medo, eu te dei amor. O que é amor? Por amor Ele morreu por você, por amor Ele pagou o preço por você. Se há pecado, se há situações na tua vida, Deus está dizendo: não se curve diante desse cenário, porque eu morri por você, e tudo que o diabo tem acusado sobre a tua vida, eu já cancelei na cruz do Calvário. Levanta, eu não te dei espírito de covardia, mas eu te dei poder. Há um poder que vai brotar de dentro de você, porque ativar propósito não tem como sem a manifestação do poder do Espírito sobre a tua vida. E é isso que eu creio, porque é isso que está acontecendo. Não é orgulho, não tem mais controle humano. O que tem é o Espírito de poder e amor. Por isso que eu falo, quando cuidar do corpo, alimentação, sua vida, cuide da alma, cuide de você, porque é amor. Ele me amou, cara. Ele me deu o templo. Ele me deu a oportunidade de viver nessa geração cheio do Espírito. Quando eu estou aprendendo isso, querido, eu tenho cuidado cada vez mais de mim, orado todos os dias, parado para ter cuidado das coisas. Por quê? Porque eu estou carregando algo muito precioso. Eu fui a um congresso essa semana, o nome dele é Judá Bertelli, depois vocês procuram, bênção ouvi-lo, Judá Bertelli, e ele está com 60 anos,
um homem cheio do Espírito, que já viveu nesse Brasil todo aí, ministrando sobre essas igrejas, um homem tremendo. Sabe o que ele disse com 60 anos? Ele: irmão, ouça uma coisa, ele fez assim, hoje eu tenho que ir devagarzinho, porque eu cuidei muito do espírito, mas não cuidei do meu corpo. Estou com dores nas costas, porque não fiz musculação, não me alimentei direito, com a glicose lá em cima, colesterol lá em cima, porque ia andando pelas igrejas e comendo torta direita, com aquele velho discurso: crente come mesmo, crente não bebe, mas crente come. E ele falou: hoje com 60 anos, poderia estar muito melhor, curtindo o que Deus tem para mim, estou tendo que ir devagarzinho. E sabe qual foi a palavra que ele deu para nós mais jovens? Cuide-se. Por isso, querido, Deus está nos ensinando a viver o Evangelho de forma completa. Como diz lá em Tessalonicenses 5:23, para mantermos o nosso espírito, alma e corpo de forma irrepreensível. Você pode buscar o espírito, mas tem muita coisa que você está vivendo mal, é por causa do conjunto. Por isso é amor. Ele te amou de uma tal maneira que tudo que Ele te deu agora, você precisa cuidar, como gratidão a Ele. Ele te deu tudo isso. Seus filhos, seu esposo, sua esposa, sua casa, cada momento, querido. Que bom. Terceiro ponto, querido, que Ele não te deu espírito de covardia, mas te deu de poder, eu mesmo perdi aqui. Calma aí que eu me acho. Calma aí. Isso. Mas te deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vou mais rápido para a gente poder não perder tempo. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, versículo 11, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Deus te deu um poder, Deus te deu um espírito de poder, Deus te deu um espírito de amor e de equilíbrio. Sabe por que equilíbrio? Porque o que faz eu e você arrebentarmos com o nosso corpo e a nossa alma, e às vezes deixarmos o espírito de lado, são os desejos que guerreiam conosco todos os dias da nossa vida. Dentro de nós, infelizmente, o templo que está aqui, o templo que está aí, cheio do Espírito, ainda é um templo que ainda deseja o pecado. Ainda é um templo que tem desejos carnais. Ainda é um templo que está sempre querendo buscar saciar os seus desejos humanos. E é por isso, querido, quando a gente aprende a sermos responsáveis e sacerdotes e cuidarmos da nossa vida, não é mérito, capricho ou vaidade, pelo contrário, cuidarmos da nossa vida, nós estamos dizendo: eu não quero andar pelos caprichos da minha alma, dos desejos da minha carne. Vamos falar a verdade aqui, querido? Uma das formas da gente perceber o desejo da nossa carne é a comida. Comigo foi assim. O desregramento da minha vida na comida mostrava para mim o meu desregramento espiritual. Júnior, eu como o que quero e eu sou muito bem espiritual. Aí é contigo e Deus, irmão. Você consegue fazer isso, depois você até pode explicar melhor para mim como é que funciona. A questão não é comer ou não comer. A questão são os desejos desenfreados. Eu estou falando de comida porque é a minha vibe, mas você pode ser outra coisa. Há um tempo atrás, por exemplo, eu gastava horas vendo campeonato inglês e discussão de futebol. Sport TV, ESPN, olhava todos os debates, ficava ouvindo aquilo tudo e vendo todos os jogos do campeonato inglês. Era isso também, desregramento. Gastava horas fazendo isso. Hoje eu não vejo mais nada disso. Nem Sky tem mais, nem televisão tem mais para ver nada.
Eu vejo no YouTube quando tem que ver alguma coisa. Até porque economiza um pouquinho, né, irmão? De repente você pode ver isso aí também, economiza um pouquinho. Está entendendo? Júnior, mas isso aqui é o meu hobby. Aí, o seu hobby, beleza, irmão. Para mim não era mais nem hobby, para mim era meu dia a dia já. Se é o teu hobby, amém, mas para mim já não era. A questão não é o que é, mas é o desejo. Eu estou contando aqui os meus. Então tem uma hora que a gente precisa parar e falar assim, calma aí, cara, quem está me guiando são os meus desejos. Quem está me guiando às vezes é o Flamengo. O Flamengo vai jogar, eu fico nervoso, ansioso. Hoje ele jogou, estou nem aí, nem vi o que era. Mas depois quando eu chegar em casa eu vejo. Mas na hora eu não vi. E de 6 horas deu vontade, viu, irmão? Estava ali na sala ali, 6 horas veio aquele negocinho, ver como é que está o jogo. Não vou ver, irmão, não vou ver. Entendeu? Não vi, nem sei quanto está o placar. Não é que é um primeiro joguinho, né? Mas quem é doente sabe que pode jogar contra o Unidos do Copo ali no coisa que vai ficar na coisa. Mas por que eu estou falando isso para você? Desejos, eu não sei qual é o seu, o meu é esse. Só que Deus começou a dizer, prepare o templo para aquilo que eu quero fazer gerar em você. Prepare o templo. Então o meu templo estava sendo guiado pelas comidas, meu templo estava sendo guiado pelos meus desejos, o meu templo estava servindo para tudo isso. O meu templo não é tempo não, além do tempo também, né? Você perde. Mas o templo estava sendo muito mais levado por tudo isso do que pela presença, do que pelo aquilo que Deus queria sobre mim. A falta de organização comigo mesmo, uma vida desregrada, e é por isso que Deus começou a dizer, e aqui Paulo está dizendo para Timóteo, eu não te dei espírito de covardia, porque a gente vai sendo levado por essa vida, vai sendo levado, aí a gente começa a criar justificativa, que as coisas não estão boas, porque é isso que não está mais acontecendo, e aí o orgulho vem, porque eu sou muito bom, é porque as pessoas ao meu redor não prestam, e a gente começa a criar um monte de justificativa, é por causa do cenário político, que as coisas estão ruins financeiramente, porque ainda tem esse lado ainda, tá? Esse lado, esse ano, eu trago aí aos poucos a parte financeira, que é outro departamento. E aí muita coisa acontecendo, então Deus, é por isso que eu estou assim, porque as pessoas, o Brasil, porque eu moro nesse lugar, e não sei o que lá, porque essa igreja, não sei o que. Por quê? A gente vai sendo entulhado, vivendo os desejos, vivendo o que quer, e depois vamos criando a justificativa, estamos sendo entulhados. Você sabia que Paulo está dizendo isso aqui para Timóteo? Porque antes, na primeira carta que ele fez a Timóteo, sabe qual era o problema lá da igreja lá que Timóteo estava vivendo? Falácias, discussões, era uma brigaiada de gente dizendo um monte de coisa. É só você ler 1 Timóteo, lê a carta de 1 Timóteo que Paulo vai falar, aí você vai ver, era uma discussão, parecia antes do dia 30 de outubro, lembra? Aquelas falácias, discussão, briga, mata um, faz isso, aquilo outro, mais ou menos isso. E aí Paulo vai começar a dizer, Timóteo, sai fora desses caras, isso aí só vai gerar para você problema. E Timóteo já estava tão sendo levado a esse tipo de discussão, que provavelmente para Paulo dizer isso para Timóteo, Paulo olhou para Timóteo e falou assim, rapaz, Timóteo vai dar errado. Timóteo vai dar errado. Por isso Paulo começa a falar com Timóteo, e nesse capítulo diz, Timóteo, na minha fala agora, pelo amor de Deus, Timóteo, há um espírito dentro de você que foi em posição de mãos, é esse espírito, mantenha a chama acesa, porque senão, Timóteo, vai dar ruim para o teu lado. É por isso que Deus nessa noite está dizendo para mim e para você, fulano, cicrano, chega de ficar sendo levado, e aí você diz o que você está vivendo. Eu disse as minhas coisas, porque eu assumi ser sacerdote real. Eu falei, não, calma aí, cara, na minha vida, o que vai entrar, o que vai sair, o que vai acontecer, eu tenho que mudar. É por isso que nessa noite Deus está dizendo justamente para você, quer que Deus toque o que está adormecido na sua vida, prepare o seu templo. Quer que Deus toque o que está adormecido na sua vida, prepare o seu templo. Não basta achar que uma palavra ativando o propósito, você vivendo de qualquer maneira, o Espírito vai fazer o que quiser com você. Não, depende. Como você está preparando o seu templo. É por isso que hoje, Deus está dizendo, eu plantei uma semente em você. Há um Espírito dentro de você. E essa chama precisa manter acesa.
Se coloque de pé no seu lugar, querido. Porque nessa noite, assim como Paulo disse para Timóteo, Deus está dizendo para nós. Reconheça, querido, a situação do teu templo nessa noite. Cada um, sabe o que é legal, querido, de cada um ser sacerdote? É que cada um cuida da sua vida. Cada um cuida da sua vida. Chega nesse momento, querido, não tem jeito, irmão. Deus está dizendo para você, olhe para o seu templo. O templo é você. O templo é você. Feche os seus olhos, para que você não se distraia com nada à tua volta. E que de olhos fechados você olhe para você mesmo. Você é o templo. Você é o templo do Espírito Santo. E é por isso que você tem que olhar para você mesmo e pensar o seguinte: esse ambiente aí, ele está preparado para ser ativado. Esse ambiente aí está preparado para aquilo que Deus está falando, vários momentos nesse lugar. Ah, querido, esse ambiente está preparado para a palavra profética que já foi semeada na sua vida. Esse ambiente está preparado por aquilo que ministraram sobre você. Você está preocupado com o que o Espírito quer fazer na tua vida. Mas olha só, o que Deus faz e por seu intermédio é problema dele. Mas o que acontece no seu templo é problema seu. É problema seu. A responsabilidade é sua. É por isso que Paulo disse, Timóteo, mantenha a chama acesa. Paulo escreveu uma carta, Paulo não estava perto de Timóteo não. Paulo está dizendo, Timóteo, você tem que manter essa chama acesa. Deus está dizendo para você, meu filho, eu te dei um espírito, não de covardia, mas de poder. Mantenha essa chama acesa, abre o teu coração. Primeira coisa que você tem que fazer como templo do Espírito do Senhor na tua vida, reconheça a situação que você está hoje. Reconheça o ambiente como ele está hoje. Reconheça, porque nós temos um Deus que é mestre em limpar a casa. Deus é maravilhoso. Ah, que maravilha! Ele limpa com o próprio sangue. Se há sujeira dentro de nós, Ele limpa com o próprio sangue. Os verdadeiros sacerdotes reais se humilham perante o Senhor, para que o sangue purifique tudo que há em você. Por isso que eu te digo, prepare o templo, olhe para dentro de você. Eu me expus algumas coisas para que você perceba que o jogo é único, é um só. Está eu e você aqui, irmão. Ninguém está melhor do que ninguém. Está todo mundo com o seu templo. Cada um sabe o nível de sujeira que precisa limpar. Cada um sabe da responsabilidade que tem em seu templo. Eu não tenho nada a ver com o seu templo e você não tem nada a ver com o meu. O que é legal, maravilhoso de Deus é isso. Cada um cuida do seu templo. Cada um cuida do seu tempo. Nesse momento é cada um com o seu. Porque eu não posso pedir para perdoar os seus pecados, a não ser intercessoriamente. Mas você vai chegar um momento que vai ter que pedir também. Então não tem jeito. De fato, querido, nessa noite, é por isso que em Romanos vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós. Há pessoas aqui que não sabem o que dizer, mas eu te peço, Espírito Santo, comece. Se há corações, que há templos aqui que estão abertos, comece, Espírito. Comece a mostrar que pelo amor, o Espírito de amor, Ele te amou primeiro, Ele te escolheu. Ele não olhou você por aquilo que você faz, mas por aquilo que Cristo fez por você. Foi diferente. Ele não está te olhando com acusação, mas Ele está purificando você por dentro. Ei, você aí que está se escondendo como Adão se escondeu, Deus está dizendo, o véu foi rasgado. Não precisa se esconder, porque se você se arrepender, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados, para te purificar, para te limpar com o sangue do Cordeiro. E é por isso que eu estou aqui pregando para você, porque assim como eu estou dizendo para você do sangue sobre você, há o sangue sobre mim, que me dá autoridade para falar para você. Não é por mim, é pelo sangue do Cordeiro,
que nos deu a pureza, a santificação. Justo, fiel, Ele é o teu Redentor, o teu Salvador. Aleluia, o Pai de amor. Que maravilha! Prepare o seu templo. Ah, querido, está precisando se render? Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Se lance no altar e diz para o Senhor: Senhor, eu abro meu coração. Abro meu coração. Vem aqui à frente. Eu sei que tem. Não se acanhe não, querido, porque há um Pai de amor. Nós estamos aqui com amor para te dizer: vem, 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 porque tem oportunidade. Vem, vem, porque o altar é o altar do sangue. O altar é o do Cristo crucificado e ressuscitado. Esse altar não é de acusação. Esse altar é de redenção. É daqueles que reconhecem que nós somos o que somos, porque Cristo fez por nós e Ele quer fazer por você também. É por isso que eu compartilho isso com você. É por isso que eu digo isso para você. Não perca essa oportunidade de preparar esse ambiente, esses céus, para dizer: olha, eu quero preparar o meu templo. Pai, eu quero preparar a minha casa. Eu quero preparar o lugar de habitação do teu Espírito. Há muitos propósitos para serem ativados, mas prepara o templo primeiro. Prepara o templo. Agita as águas paradas da minha alma. Leva com os seus rios que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer para provocar-te querer-me mais do que já me queres. Então vem como prometeste, derrama o seu Espírito, derrama o seu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o seu Espírito, derrama o seu Espírito. Invade a minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com os teus braços, com sua paz, Senhor. Me alcança quando me escondo, se me alcança quando fujo, Senhor, vem encher minha alma de amor. Então vem como prometeste, derrama o seu Espírito,
lembre-se que você é o sacerdote. Se você está esperando alguém ministrar você, não. Você é o sacerdote. Você é o sacerdote. Primeira coisa, querido, reconheça como está o seu templo. Diga para pai, diga para o pai: pai, eu estou assim, eu estou assado, estou sentindo isso, estou assim, estou vivendo isso. Comece a dizer para ele. Comece a viver para ele. Comece a dizer. Se você está se sentindo acusado, acusada, comece a dizer: me perdoa pelo que eu fiz, me perdoa pelo quanto eu me distanciei, me perdoa porque eu não mantive a chama acesa, me perdoa, Pai, porque eu sei que o Espírito habita em mim. E assim como você está pedindo perdão, você vai dizer: por causa do teu perdão, eu nessa noite, eu me levanto como sacerdócio real, não como espírito de covardia, mas com espírito de poder, com espírito de poder, amor e equilíbrio. É você que vai se ministrar, é você que vai se render, é você que tem o poder dentro de você, o Espírito habita em você. Você recebeu o espírito de ousadia, um espírito de trepidez e não de covardia, um espírito de poder. Há um poder dentro de você. Abre a tua boca, declare. A tua palavra tem poder. Abra a tua boca e diga: eu não aceito nenhum tipo de adormecimento dentro de mim. Eu sou cheio do Espírito. Vem, Pai. Diga para ele: vem, Pai. Eu sou teu. Cadê os sacerdotes? Cadê os sacerdotes? Eu me rendo. Você não é mais criança espiritual. Vai precisar vir o avivamento, não. O avivamento está dentro de você. Cheios do Espírito. Há uma unção em você. Foi plantado em você. Cultive. Honre o que está dentro de você. Aleluia. Minha missão é interceder para que o Espírito do Senhor você dê lugar a Ele. Eu desejo que nós chegamos aqui nesse lugar e que nós sejamos tomados pelo Espírito de uma tal maneira que a gente não se reconheça. Esse é o meu desejo. Aleluia. Fome de Deus. Isso é o que eu profetizo sobre você. Fome de Deus. Fome, aleluia, fome, aleluia, ministre, sacerdotes, ministre na casa do Pai, sacerdotes do Senhor, aleluia. Eu quero mais fome de ti, Senhor. O pão eu já tenho. O pão eu já tenho. Eu quero mais fome de ti. Eu quero mais fome de ti. A água eu já tenho. A água eu já tenho. Eu quero mais sede de ti. Eu quero mais sede de ti. A água eu já tenho. A água eu já tenho. Eu quero mais sede de ti. Eu quero mais sede de ti.
Quando os sacerdotes se reúnem, Pedro vai dizer que é a nação santa, povo de exclusividade, o povo exclusivo de Deus. Então, quando nós estamos juntos, somos vários sacerdotes que ministramos ao Pai, que nos rendemos a Ele. É por isso que quando nós viemos para esse lugar com o entendimento de que somos sacerdotes, não importa o ambiente, quem faz o ambiente é a maneira como nós nos rendemos diante do altar. Hoje, a partir de hoje, você vai chegar na igreja, você vai chegar na tua casa, você vai chegar em qualquer lugar. Você não vai chegar de qualquer maneira, você vai chegar como sacerdote, se rendendo, se humilhando, reconhecendo, pedindo perdão. Porque agora você não pede perdão pelo povo, você pede perdão por si, e reconhecendo a grandeza dele e permitindo que o Espírito se manifeste em você. É por isso que os sacerdotes, eles precisam, eles anseiam, eles não ficam sem a presença, a presença, a presença, a presença. Deus está ressuscitando pessoas aqui. Existiam pessoas que não estavam só adormecidas, mas mortas espirituais. Mas Deus está dizendo: eu estou te ressuscitando, eu estou trazendo vida, eu estou te chamando de volta, porque parecia que a chama já tinha até apagado. Mas é como carvão, bastou soprar um pouquinho, já começa aquela fagulhazinha, já começa aquele negocinho aceso, uma fumaça já começa a subir, começa sobre você, e você já começa a perceber, a voltar o gostinho da presença, o gostinho da presença. Você que estava distante, você está percebendo, realmente é muito bom, realmente não dá para ficar sem. Deus está dando só um gostinho para você, só um gostinho, para você perceber que não se abre mão da santidade, da presença, da grandeza desse Deus poderoso sobre tua vida. É um privilégio que nós estamos tendo de ter a presença de Deus em nós. Querido, é um privilégio, é um privilégio, é um privilégio. Não desperdice, não desperdice, não jogue fora, não jogue fora. É maravilhoso demais, é puro, é santo, é puro, é santo. Tu és santo, Senhor. A beleza da tua santidade, que maravilhoso. É temor perceber a tua presença. Queremos ter respeito, queremos ter sensibilidade com o Senhor. Não é qualquer movimentozinho, não, é a tua presença. Queremos te tratar bem, queremos te honrar, queremos preparar o melhor de nós para que o Senhor habite. Queremos aprender a adorar da melhor maneira, a preparar o ambiente da melhor maneira, para que o Senhor se sinta à vontade na sua casa, na nossa vida, porque é a tua presença, é a tua presença. Santo, 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 quem já pisou Santo, 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 em outro lugar, Santo, não sabe viver, Santo, onde estiver, Santo, clama pela glória, Santo, a glória de Deus, Santo.
dê temor, Senhor. Nos dê sabedoria. Nos ensina a sermos sacerdotes, a sermos verdadeiros ministradores da Tua presença, a sermos preparados como um templo para que propósitos sejam ativados. Tudo começa pela presença. A Tua presença em nós é que dá sentido a tudo. Não é pela eloquência, não é pela habilidade, não é nem pelos Teus dons, porque se não tiver a Tua presença, se não tiver o Senhor em nós, se não tiver o Senhor reinando em nós, nós não queremos mais caminhar por dons sem a Tua presença. Propósito é o motivo pelo qual nós nascemos, e nós só vivemos estando no Senhor. A Tua presença não é só uma visitação, a Tua presença não é só uma brisa, a Tua presença é a presença em nós. É por isso que nos rendemos com respeito, com temor a quem Tu és. Te amamos, Senhor. É por causa de Ti, é por causa do Teu nome, é por causa da Tua obra redentora, é por causa do Teu reino. Sacerdotes foram restaurados aqui, chamas foram reacesas. Como Paulo disse para Timóteo, o Senhor nos disse nessa noite: mantenha a chama acesa, prepare o templo. Eu não te dei espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio. Cuidando disso, cuidando daquilo. Não é muito, nem 8, nem 80. Não, é equilíbrio. Cada coisa no seu devido lugar. Respeite até as tuas limitações, porque aquilo que é limitação para você, a presença e a unção faz além de você. Aprenda a viver com as suas limitações, para que além delas o teu espírito, o Espírito do Senhor, conduza você. É para isso que você está no propósito, é para isso que você tem dom, é para isso que tem poder que opera em você, para ir além das suas limitações. Você não precisa ser mais do que você é, seja só você. É simples. Que essa simplicidade, Deus, do Teu amor, do Teu evangelho, da Tua presença. O Senhor nos criou desse jeito, o Senhor nos fez dessa forma. Não precisamos aprovar nada para ninguém, nem provar, nem tentar ser alguma coisa. Queremos ser nós mesmos, com as nossas limitações. Que dentro de nós sejamos transbordantes do Teu poder, do Teu Espírito. Nos levantamos nessa noite como sacerdotes, para que cada reunião, cada momento, cada lugar que nós estivermos, não é só um lugar, não é só uma reunião, é o encontro de sacerdotes. Que próximo domingo a gente exercite o sacerdócio nesse lugar. Você não vai entrar aqui de qualquer maneira, você vai entrar aqui como sacerdote do Senhor, para ministrar ao Senhor, junto com os músicos, os sacerdotes do altar, que com o dom que eles têm, juntos entramos nessa dimensão. Por isso você vai aprender a honrar mais os que estão aqui no altar, porque eles ajudam, mas não é levar você, é junto com você. Amém, igreja? Que a igreja do Senhor aprenda que a responsabilidade de ministrar ao Senhor é sua. Pare de vir para a igreja, querido, esperando alguma coisa sobre você. Deus está te dizendo: seja você aquilo que eu plantei em você, porque eu estou te chamando por um novo tempo na tua vida. Você não vai se vitimizar mais, você não vai mais ficar tentando encontrar justificativa, ou achando que algumas pessoas, algumas coisas estão contra você. Não. Há um espírito dentro de você, de poder, de amor e de equilíbrio. Deus, nos leve na tua santa proteção.
que essa semana a fome do teu Espírito e da tua presença nos pegue. Eu profetizo que vidas possam começar a ter fome da tua presença, que sejam inquietados na madrugada, no meio do dia, a pararem para dizer: Senhor, eu quero apenas estar na tua presença. Eu profetizo, Deus, sobre a tua igreja. O que nós podemos fazer é interceder pelos outros sacerdotes, para que eles tenham fome, 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 fome da tua presença. Nós vamos perceber, esse ano de ativação de propósito, não é só sobre Deus em nós, mas é o terreno preparado para a glória dele em nós, porque quando a presença de Deus está em nós, a multiforme sabedoria de Deus, a multiforme graça de Deus se manifesta. É por isso que Deus está nos trazendo fome, fome pela presença, fome. Leva-nos, Deus, na tua proteção e na tua paz. Eu abençoo cada família, cada casa, cada homem, cada mulher, para que possam viver esse tempo de presença, que nós sejamos guiados pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Vai na santa paz do Senhor. Eu amo vocês.